cara, não é como se... A gente tá falando de coisa que é... Olha, o cara que tá cuidando disso, da Polícia Federal, que não sei o quê, a gente tá falando do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, né? Vamos dar um passinho pra trás? Por que diabo esse caso tá no Supremo? Por que todo mundo no Brasil tem foro privilegiado, Megali? Por que todo mundo tem... É só de ser do interesse dos caras que, assim, tem lá o Rodrigo Bacelar, cara, calma aí, né? Isso aqui é como eles fizeram pra dar um foro privilegiado pra essa porra. Que nem eles fazem movimentos pra dar foro privilegiado pra algumas coisas, como pro Bolsonaro. Né? Não era Bolsonaro ter foro... Ou eu tô maluco. Do ponto de vista... eu sei que existem interpretações, caralho, mas, porra... a gente sabe que tem um movimento... O STF não é... Não sei se já foi um ente que não é político. Ele é indicação do presidente, né? Então é um ente político. Ele é aprovado pelo Senado. Não deveria ser, mas o teatro se põe dessa forma, né? Isso que o Tramonta tava falando aqui, que, porra, eleição, que não sei o quê. Mas é tudo... Lá em Brasília é outro planeta, meu irmão. O cara tá preocupado se esse é o ano de eleição, tá ligado? E eu que vou ter que pagar a porra do fundo garantidor de crédito. Porque o meu banco vai me aumentar a porra da taxa. Meu irmão, tem tanta coisa errada. Porque pra mim o pior... O que tem de pior pra vocês nessa história do banco? Pra mim é o silêncio do Alexandre de Moraes. Mas a gente já fala sobre isso. O pior... O Alexandre de Moraes estava melhor quando estava silencioso, né? O silêncio, quero dizer, quando fala a verdade. Irmão, quando resolveu falar, ele fez uma defesa ali corporativista, né, do que pode e do que não pode ser feito entre os ministros do Supremo Tribunal Federal, que parecia que ele estava descrevendo ali uma vítima de tortura. Nossa, que vida horrorosa dos ministros do Supremo, que não podem fazer nada, podem fazer quase Ninguém tudo. foi buscar você com todo respeito, senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ninguém foi te buscar na tua casa, irmão. Ninguém foi lá, você vai ser ministro do Supremo Tribunal Federal. A vida é muito boa, Você Igor. pediu pelo amor de Deus, você sabe. Você deita todo dia sabendo que você pediu pelo amor de Deus pra ser um ministro do Supremo Tribunal Federal, porra. A vida do ministro, né? do ministro do Supremo é muito boa, Você não paga nem tua roupa, meu irmão. Todo respeito. Não paga nada. E aí ele desviou do assunto que realmente nos interessava. Carona no jatinho, o contrato firmado com a esposa do Alexandre de mais de 100 milhões de reais, dos quais mais de 3 milhões iam pro bolso dela, com uma empresa que está sendo investigada e que está no Supremo Tribunal Federal. Cara, você questionar isso não é um ataque ao Supremo. Na verdade, é uma defesa do Supremo, né? Mas aí a gente vê discursos deploráveis. De que esse seria o jogo da extrema-direita. Se alguém tá fazendo algum jogo aqui, são eles. Né? Você entrar num jatinho de um empresário ao lado de um dos advogados do Banco Master, você entrar num iate para ver um show do Gustavo Lima na Grécia. Gustavo Lima, que depois teve seus problemas também com a justiça. Você firmar um contrato, sendo a esposa de um ministro do STF, com um banco que está todo enrolado no STF, isso é decisão deles. São decisões pessoais deles. E questioná-los é a nossa função. Podemos esquecer que os irmãos do Toffoli foram sócio de um advogado do JBS no resort. E há uma coincidência no tempo e no espaço que logo depois, por uma coincidência dessa, baseada na questões jurídicas, segundo o ministro, né, foi anulada a multa de 10 bilhões de reais que a JBS ia pagar e esse hotel... por ter assumido publicamente que corrompeu. E Tramontina, esse hotel tem potencial para ser um Mar-a-Lago brasileiro, né? Porque tudo passa pelo Itaiaiá. Itaiaiá, hotel no interior do Paraná, com vista para uma represa. Tudo passa por ali. Eu não sei se vocês leram detalhadamente a história do Itaiaiá. Bairão, você conhece o Itaiaiá, não? Não tive o privilégio de conhecer esse resort aí, mas é tudo muito assustador, né? Eu lembro quando a gente estava lá atrás na Band News FM, eu, Megali, o Boixá, que muitas vezes o juiz Sérgio Moro, no auge, né, tava voando, era aquele cara que usava capa de super-herói, né? E ele queria dar entrevista pra gente, queria falar com o Boixá, horário nobre e tudo mais, né? E a gente falava, não, juiz, você não vai falar que não, porque o juiz não tem o que falar, né? O juiz tem que estar lá decidindo, vendo o que tá certo, o que tá errado e vamos nessa. Então, tem também muitos holofotes em cima dos ministros do Supremo Tribunal Federal.
essa história que não dá para quem trabalha com imagem e tudo mais, mas todas as sessões ali televisionadas, né? O juiz tem que simplesmente ver se é lei, não é lei, tá na Constituição, não tá na Constituição. Essa fala que o Megali falava do Alexandre, né? Que tem muito amor e ódio envolvendo Alexandre de Moraes no Brasil, mas com certo coitadismo, né? Que o juiz só pode dar palestra ou ser professor. É isso aí. Um juiz não pode ter empresa? Não pode ter empresa. E vamos nessa. Quem foi lá te buscar, se não quer, não irmão? seja juiz. Tu quer ter empresa? É isso. Pede arrego. Sai do STF, porra. Não faz nenhum sentido, meu irmão. Não faz, porra. Não, mas tem um detalhe, eles podem ter empresa. Assim, eles só não podem dirigir a empresa. E não sei se é ético também, entendeu? Eu não sei se eu quero, como cidadão, que tu tenha uma empresa mesmo, entendeu? Claro. Não sei se tu tem que ter uma empresa, Esse tem é o que ponto. ver se... Não tem processo pra caralho aí pra tu julgar? Vai julgar essa porra, meu irmão. Com todo respeito. Entendeu? E se tiver insatisfeito, Excelência. Explica. Com todo respeito, Data excelência. máxima vênia. Data máxima vênia, excelência. Mas sabe o que eu gosto? Cospe marimbondo. Com todo respeito. Mas sabe o que eu realmente gostaria? Eu realmente gostaria de entender... Porque assim, por que o Alexandre de Moraes não me fala qual que é a ligação da esposa dele com o Banco Master? Porque se a sociedade civil não confia no Supremo Tribunal... Se eu olho pro Alexandre de Moraes, eu imagino que ele é corrupto. Eu tô falando de grana, porque quando a gente fala de viés político, a gente já entendeu que o STF é político. Ele pode fingir que não é, mas ele é. Não tô falando disso, eu tô falando de muito dinheiro que não era pra ser seu, meu irmão. E que eu que vou pagar. É você que vai pagar, de otário que tu é, entendeu? Porque a gente viu ao longo do tempo esse esquema se construindo, não é? É novidade um pouco mais pra você, Megali? O Banco Master? É. Como esse agente resolvedor e desamarrador e corruptor? Quando é que foi a primeira vez que tu ouviu falar de problemas no Banco Master? Já faz uns 2, 3 anos. Não é, nesse sentido não é novidade. E aí? Eu não sabia que era tão grande, Exato. mas a acusação já existia, já tinha sido enviada ao Banco Central, já circulava pela imprensa, né? Isso na época de Campos Neto ainda, hein? Uhum. Que, aliás, tá bem na dele também, bem escondidinho também. Também tem muito a explicar. Todo mundo tem muito a explicar nessa história, É o mínimo, meu irmão. O Alexandre de Moraes, ele com todo respeito, mas pra mim, como a pessoa que você imagina... STF, primeiro cara que pensa é ele. Então, ele sendo no imaginário popular, o avatar da justiça no Brasil, e é assim que ele me parece gostar de ser lembrado, não é um cara que não é midiático, é o contrário disso, ele é um cara que dá dedo pros outros no estádio. Esse cara... Com esse batom na cueca, ele não falar disso com contundência, pra mim é mais do... É obrigação. É mais do que decepcionante ele não fazer essa porra. Porque assim, ninguém foi lá buscar ele. Ninguém foi lá te buscar, irmão. E assim, como é que eu vou confiar que você é honesto? Basta ser honesto? Não. Você tem que parecer honesto. Agora, deixa eu lembrar uma coisa... a partir do coitadismo que estava sendo lembrado aqui pelo Megali, né? Desculpa se eu me passei, viu? Não, faz bem. Os tribunais no Brasil custam 1,6% do PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. Nos países emergentes, os tribunais, o sistema da justiça custa 0,5%, ponto percentual. E nos países desenvolvidos, o peso dele é de 0,3%. Ou seja... Ministros do Supremo, desculpem, vocês trabalham mal. Vocês julgam mal. E custam muito, né? E vocês custam muito. Vocês devem para a sociedade. Vocês devem trabalho eficiente para a sociedade. Vocês têm que calar nossa boca com eficiência. Simples assim. E aí, o presidente Lula falou que vai vetar o projeto aí dos penduricalhos. Sabe quantos penduricalhos tem? Se juntar o funcionalismo com a justiça. Difícil ser brasileiro. Funcionalismo mais a justiça tem 3.000 penduricários. Tem uma lista aqui, ó. Gratificação de acervo. Por exemplo, se os juízes têm muitos processos, você tem 10 horas para trabalhar hoje, você vai pensar em 5 processos. Mas se eu te der 10 processos, você vai ganhar um a mais, mesmo trabalhando as mesmas 10 horas. Por isso que eles puxam tudo pro foro privilegiado. Gratificação por acervo, que é isso? Gratificação por coordenação.
gratificação por corregedor, auxílio alimentação, bolsa estudo, creche, educação, funeral, moradia, mudança, natalidade, saúde, telefone, transporte. São 3 mil entre funcionalismo público em geral, judiciário, legislativo e executivo, e só no judiciário. Férias de 60 dias. Férias de 60 dias. Todo dia eu falei aqui férias de 90. Não. O juiz tem férias de 60. Isso é um escândalo, cara. Esse é um país pobre. Esse é um país em que 50 milhões de pessoas vivem em vulnerabilidade alimentar. E não é muito. E 5 milhões de pessoas passam fome. Peraí. E aí vem o Alexandre de Moraes falando, coitadinho da gente. O Vocaro pagou a viagem pra ele ir fazer palestra em Londres. Vai dar no barco dos outros, mano. Fala. Não, é uma sandice, porque aí você olha para outras situações, né? Não precisa ser aqui nos Estados Unidos onde eu moro, né? Não é Nova York só. Você pode ir para a Argentina, você pode ir para o Chile. Não tem essa corte de Luís XIV, assim, envolvendo tudo, não só do judiciário, do vereador, do deputado, né? É o carro que tem o segurança, que tem o assessor, o cozinheiro, o aspone. Então, é um custo que, pelo amor de Deus, não faz sentido o ministro ver com esse coitadismo todo, com essa história toda. Mas isso não vale apenas para o judiciário, que o Tramontina levantou todos os números aí. Faz o mesmo corte para todos os poderes. Por que precisa o cara ter um carro só para ele, né? Para levar ele... Aliás, às vezes tem mais de um carro, né? O cara não pode pegar o metrô, não pode pegar o busão, não pode pegar o carro dele e trabalhar como nós mortais fazemos, né? Então, essa é uma realidade muito do Brasil, que ainda vive com essa cabeça de reinado, de coroa, porque não faz sentido se você pegar qualquer outro país, e não precisa ser de primeiro mundo, né? Um dos caras, o prefeito de Nova York, normalmente vai de metrô trabalhar muitas vezes. Então, é outra realidade. E essa realidade deveria ser, como diz Tramontina, num país pobre como o nosso, em que o imposto deveria ser gasto com o que realmente interessa. Há algum tempo eu soube de um desembargador que morava em São José do Rio Preto, aqui no estado de São Paulo. Aí o carro, no dia de sessão, o carro sai daqui, vai para São José do Rio Preto, traz o cara, ele participa de uma sessão e volta a 600 quilômetros a São José do Rio Preto. Não sei se esse desembargador continua no Tribunal de Justiça, mas eu sei que tem vários desembargadores que moram fora de São Paulo. Aí sai o carro daqui, vai lá buscar com motorista, com hora extra, com alimentação e com combustível. E o cara vai lá, pega o cara, traz por uma sessão que dura 2 horas, 3 horas, 5 horas, e volta. E achei isso normal, né? cara. É complicado, né? Agora, Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Por favor. Barão, tu que tá em Nova York, me conta uma coisa, cara. Como é o nome da Suprema Corte americana aí? O correlato do STF? É Suprema Corte, né? Suprema Corte, não é Supremo Tribunal Federal, Suprema tem Corte. na Suprema Corte aí? São 9, acho que é isso. Tu sabe o nome deles? São 9. De um ou outro, mas tá não bom, de quem todos. Quem que é o mais midiático? Rapaz, Difícil, né? Acabou, é justamente esse o meu ponto. É justamente esse Ninguém aí sabe. o meu ponto, tá? O Alexandre de Moraes é famoso no planeta Terra, meu irmão. Não é como se isso. ele não fosse midiático, entendeu? Ele não é como se ele não falasse, entendeu? Não é os caras da Suprema Corte americana que não fala. Os caras, eles são low profile, é outra vibe, é outro jeito de lidar com a coisa. Não tem não me corrija se eu estiver errado, mas não acho que tem um julgamento aí como teve o julgamento do Bolsonaro aqui, entendeu? Público pra cacete, assim, midiático mesmo pra valer. Então, é uma outra dinâmica. Então, se acontece uma parada... Tu lembra qual foi o último escândalo que teve envolvendo a Suprema Corte aí? Teve algum? Não, teve algumas decisões do Trump, né, que foram levadas para a Suprema Corte. Aliás, a justiça americana tem barrado, mas não tem transmissão ao vivo. Você não sabe exatamente como cada um tá ali votando. A história da transparência, mas essa pressão e essa história dos discursos... A transparência é uma ilusão. Essa transparência, ela uma ilusão, ela não é transparente. evidente. Ela é um garrote, ela serve pra outra coisa. Isso que a gente tá chamando de transparência, né? Ela serve pra limitar o que o cara, ele falaria até, né? Foi a TV Justiça que transformou os nossos ministros em celebridades, né? Os americanos não têm uma TV Justiça. Você não acompanha ali as votações. Você espera do lado de fora da Suprema Corte, né? Barão já deve ter feito isso algumas vezes. Quando chega o comunicado, olha, a decisão foi essa. Você sabe como votou cada ministro, mas você não acompanha os votos de 12 horas de um ministro. Você não passa por essa aprovação. O cara vota
E você tem ali o resultado, né, com o resumo dos votos, no momento em que a sessão termina. Né? E o cara não vai sair da entrevista. Você pode acompanhar, o repórter pode acompanhar sem imagem o que está acontecendo lá dentro. Ele fica sentadinho ali, muitas vezes fica escrevendo, né? Olha, agora o juiz falou não sei o quê, outro falou não sei o quê, mas a discussão é ali. Não tem. E é evidente que isso é uma loucura, né? Os caras se tornaram estrelas. Todo mundo sabe, não todo mundo. Aqui ninguém sabe. Oi. Mas também tem as farofas dos ministros aí do. Não são ministros, né? São juízes, né? Dos Estados Unidos. Foi o Clarence Thomas, né? O ministro silencioso, super discreto. Não sei. Carona em avião. Carona em avião. Isso. O Antônio Scalia morreu numa dessas farofas aí, numa desses confiscotes, que foi o que motivou a criação ali de um código de conduta que está sendo debatido agora no Brasil. Então, os nossos ministros são mais midiáticos, mas eles também têm as farofinhas deles. Sim, ainda que os caras não fazem merda. Os caras fazem merda, mas meu irmão, a gente tá falando de... Primeiro, o cara fazer... É muito dinheiro, meu irmão. É um batom na cueca que, assim, batom na cueca que eu tô roubando aqui do Boechat, porque, assim, como é mais evidente, como é que tu faz uma ligação mais evidente? É só se fosse ele que tivesse lá, porque é a esposa dele. O que é mais próximo que ele? A mãe dele? Eu não sei, sabe? Então, desculpa, cara, e aí eu fico E é um negócio surpreendente, porque é óbvio que esse assunto foi discutido na mesa de jantar, né? Meu amor, com certeza. Surgiu uma proposta. Quanto que é? Quase 4 milhões por mês, Surgiu uma proposta, a proposta é essa. Tá, quem fez? Foi o Banco Master. Tá. Quanto? Tanto. Será que há um conflito de interesses? E aí os dois chegaram à conclusão de que não. É difícil acreditar.